Amores, vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. E quando falamos em sílaba tônica, estamos nos referindo à sílaba mais forte da palavra, ok? Então peguem os livros, abram na página 54 e todo mundo atento, certo? O assunto não é difícil, mas precisa de atenção. Vamos lá? Releia este trecho do conto A Bela e a Fera. Comovida, a Bela beijou a fera. E nesse momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. Observe as palavras destacadas no texto e separe-as em sílabas. Então, se vocês observarem nesse trecho, existem 3 palavras destacadas, ou seja, elas estão em negrito. Lembra que Tia Erika explicou o que é negrito? Aquelas palavras bem pretinhas, que tem uma cor mais escura que as outras, certo? Então, vocês irão pegar essas palavras e separá-las em sílabas. Vamos lá? Leia novamente essas palavras e observe as sílabas destacadas. Você percebeu que elas são pronunciadas com mais intensidade? Beijou. Na palavra beijou, qual é a sílaba mais forte, que tem maior intensidade? Ó, atenção à pronúncia. Beijou. O jou. Então, o jou, ele vem, ó, beijou. Então, ele é a sílaba mais forte. Portanto, dizemos que o jou é a sílaba tônica da palavra. A próxima palavra é momento. Momento. Qual é a sílaba mais forte? Men. Ó, momento. Então, men é a sílaba tônica da palavra. Por quê? Porque ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Então, é a sílaba tônica da palavra. Príncipe. Príncipe. Prim. Então, prim é a sílaba mais forte da palavra. A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada de sílaba tônica. Foi o que Tia Erika acabou de falar para vocês, não é isso? Para localizar a sílaba tônica, devemos contar as sílabas das palavras começando sempre do final. Então é que nem as continhas, né, da matemática, a gente sempre começa do final. Então, para contar a sílaba tônica das palavras, também devemos começar a contar do final. Atenção aí ao quadro. Vamos começar pelo final do quadrinho, ó. Quando a última sílaba, ela for a mais forte, ó, jou, da palavra beijou, ó, beijou. Então, a última sílaba dela é a mais forte. Momento. Então, contando de trás para frente, última, penúltima. Então, a penúltima sílaba da palavra momento é a mais forte. Príncipe. Príncipe. Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, prim é a antepenúltima sílaba mais forte. Não importa quantas sílabas uma palavra tem. Sua sílaba tônica será sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba. Então, essa palavra pode ter quantas sílabas for necessário. Por exemplo, ó, paralelepípedo. Tem 7 sílabas. Mas a sílaba tônica sempre será ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. E aí essas outras sílabas aqui? Não, nunca prestaremos atenção nessas, porque elas nunca serão a sílaba mais forte. Sempre serão ou a última, ou a penúltima,
ou a antepenúltima. Então, isso é uma regrinha, certo? Então, tem que gravar essa regrinha aqui na cabeça, que como tia Érica disse, vocês precisarão dessa regrinha lá no futuro. Então, para descobrir a sílaba tônica de uma palavra, devemos pronunciá-la. A que tiver maior intensidade será a sílaba tônica. E a sílaba tônica sempre será ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, independente de quantas sílabas tem essa palavra, certo? Vamos para a página 55. Assim, além de serem classificadas quanto ao número de sílabas, as palavras também podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Veja aí a seguir. A palavra beijou não foi a última sílaba? Então, sempre que a última sílaba for a mais forte, chamamos esta sílaba ou esta palavra de palavra oxítona. Por que oxítona? Porque a sua última sílaba foi a mais forte. Momento. Qual foi a sílaba mais forte? Não foi a penúltima? Então, quando for a penúltima, dizemos que essa palavra é paroxítona. Tá vendo? A outra palavra foi príncipe. Príncipe. Qual foi a sílaba mais forte? Não foi a antepenúltima? Então, dizemos que essa palavra é proparoxítona. Então, quando a sílaba mais forte for a última, oxítona. Quando a sílaba mais forte for a penúltima, paroxítona. Quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, proparoxítona. Não é difícil, mas é uma regrinha que deve ser gravada. Então, vocês devem aprender essa regrinha, certo, meus amores? Quando a sílaba tônica é a última, a palavra denominada é oxítona. Quando é a penúltima, ela é chamada de paroxítona. E quando é a antepenúltima, a palavra é classificada como proparoxítona. Entenderam, né? Quem não entendeu vai rever o videozinho mais uma vez e tia irá repetir, certo? Vamos agora à acentuação nas palavras oxítona. Então, falou em oxítona, vocês já sabem. É a última sílaba que é a mais forte. Então, vamos agora estudar a acentuação dessas palavrinhas, onde a última sílaba é a mais forte. O conto A Bela e a Fera nos traz um lindo ensinamento. Observe. Afinal, a verdadeira beleza está no coração. Com seus colegas, leia o trecho enfatizando os termos destacados. Separe as sílabas das palavras afinal e está. E contorne, o que é contornar mesmo? Circular. E contorne a sílaba que você pronunciou com mais intensidade nas duas palavras. Então, vocês irão aí separar nessa linha que tem aí no livro de vocês, a palavra afinal. Afinal. Qual foi a sílaba que vocês pronunciaram com maior intensidade, com mais força? Então, circule essa sílaba. Está. Qual foi a sílaba que tem maior intensidade, que pronunciou com maior força? Então, separe. Está. Circule a sílaba mais forte. Observe que nas duas palavras, a última sílaba foi pronunciada com mais intensidade. Portanto, elas são palavras oxítonas, pois a última sílaba é a tônica. Observem aí no quadro, ó a separação da palavrinha afinal, ó. Afinal. Então, maior intensidade na sílaba nau. Está. Maior intensidade na sílaba tá. As palavras que têm a última sílaba tônica, como você já sabe, são classificadas como oxítona.
Assim como acontece com os monossílabos tônicos, nem toda a palavra oxítona recebe acento agudo, acento gráfico. Observe as palavras a seguir. Então, nem sempre elas irão receber o acento agudo e nem sempre elas irão receber o acento circunflexo. É que nem aquela regrinha dos monossílabos que nós estudamos. Os monossílabos tônicos, eles têm maior intensidade, são pronunciados com maior força, mas nem sempre eles serão acentuados. Assim, são as palavras oxítonas. Então, vocês veem aí dentro desse retângulo as palavras chegou, você, lilás, dançou, lugar, tocou, terminará, feliz, após, esqueceu, fiel. Marque as oxítonas acentuadas. Então, vocês terão que escrever aí nessa linha abaixo as oxítonas acentuadas. Isso é muito fácil. Vão lá, observem a última sílaba e aquela palavrinha que tiver a última sílaba acentuada, vocês irão copiar na linha abaixo, certo? Agora leia uma das regras de acentuação das palavras oxítonas. Devem ser acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não da letrinha S, certo? Mais uma coisinha para te dizer para vocês. Atenção. Tem um joguinho rápido aqui na página 56 para vocês também, que é relacionado também ao conto da Bela e a Fera, certo? Tem aí o jogo rápido que é para separar as sílabas e depois classificar as palavras, se elas são oxítonas, se elas são paroxítonas ou se elas são proparoxítonas. Tia tem mais uma dica para vocês relacionada a esse assunto. Então, nós aprendemos na classificação das palavras quanto à sílaba tônica que elas podem ser oxítona, que é quando a última sílaba for a mais forte, né? A última sílaba da palavra. Paroxítona, quando a penúltima sílaba da palavra for a mais forte, e nem sempre vai receber acento, não é isso? E a proparoxítona quando for a antepenúltima. Mas olha aí uma dica essencial. Todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Todas. Então, ó como vai ser fácil identificar uma palavrinha quando ela for proparoxítona. Então, qual é a sílaba que tem que ser acentuada? É a última? Não, porque a última é oxítona. É a penúltima? Não, porque a penúltima é paroxítona. É a antepenúltima? Isso. Então, contando de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba tiver um acento, seja ele agudo, seja ele circunflexo, vocês já sabem. Essa é proparoxítona, porque todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas. Então, bem mais fácil, não é isso? Então é isso aí, meus amores. O assunto de hoje foi sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. E dentro desse contexto da sílaba tônica, nós classificamos as palavras oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então é isso aí, o assunto não é difícil. Só precisa gravar essas regrinhas básicas, certo? Todas as oxítonas que forem acentuadas, como tem aí, ó. Ela tem que terminar em A, em E e em O. Se terminar em outra vogal, vocês já sabem, certo? Não serão acentuadas. Então é isso aí, meus amores. A gente fica por aqui. Tenham excelente estudo. Respondam ao exercício com atenção. Um beijão no coração de vocês e tchau, meus amores. Até a próxima aula. Tchau!